Mas, olha só, nesse momento começa a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar um trecho. Vamos lá, Robson. Do Brasil, né? Exceto, eu não vou falar o nome da jornalista, que ela vai dizer que é agressão, né? Mas exceto para uma jornalista, não fechamos com o Chile. Procuramos a maneira de fechar a fronteira com o Chile, mas não foi possível, tá certo? Não achamos a fronteira com o Chile. Então, uma jornalista aí falou que queria saber por que não foi fechada a fronteira com o Chile. Não foi porque, a exemplo do Equador, não temos fronteira. Então, são medidas que ajudam a prevenir, né, um pouco da entrada de pessoas possivelmente infectadas no Brasil. Se bem que o trabalho de todos os países no momento é alongar a curva da infecção, porque se for muito rápida, não temos meios de atendê-los, né, com hospitais, com equipamentos e com UTIs, se bem que uma pequena parcela da população é que será sujeita a isso, né? Mais da metade adquire o vírus, nem fica sabendo. Dessa outra metade que sobra, né, quase 80 e pouco por cento, segundo dados estatísticos aí, vão ter algum tipo de sintoma, e apenas em torno de 5%, e assim mesmo, um percentual menor disso depois, em cima disso, que pega os mais idosos, que vai ter algum problema mais grave. Mas, obviamente, estamos tomando as medidas todas cabíveis. O meu trabalho é não levar pânico à população brasileira. Tudo bem. Amanhã, se Deus quiser, no programa do Ratinho, mais informações sobre isso aí. Então, fechamos a fronteira. A grande preocupação é o da Venezuela, na cidade de Pacaraima. É uma fronteira seca, tá? Que não é fácil você fechar uma fronteira dessa, porque não tem ali acidentes geográficos, né? Não tem rios, e fica difícil, mas vamos fazer o possível para cumprir esse papel, já que é uma determinação presidencial. Não fechamos apenas aqui com o Uruguai, porque nós estamos em comum acordo buscando uma maneira de fazer aqui algo que interesse aos dois países. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro, em sua live semanal, todas as quintas-feiras, às 19 horas, ele faz um pronunciamento, a gente transmite aqui e comenta dentro de Os Pingos nos Is. São 19 horas e 6 minutos agora. Ele começou há muito pouco tempo, está sozinho, usando uma máscara, evidentemente por conta da pandemia do coronavírus. Ao seu lado, apenas a intérprete de Libras. Robson, põe na tela de novo. 5%. Desde janeiro, 1º de janeiro até agora, estamos aí completando basicamente quase 80 dias. A gasolina baixou 30%, então quem estava pagando a gasolina no 1º de janeiro R$5, deveria estar em torno de R$3,50, tá? O diesel baixou quase 30% também, 29%, e o gás 8%. O governo federal faz a sua parte. Até porque não é uma imposição do governo a redução do preço do combustível. Essa é uma política da Petrobras. Varia o preço do petróleo lá fora, para mais ou para menos, não de forma instantânea, né, porque tem que ser diluído ao longo de alguns dias. O mesmo percentual cai aqui no Brasil também. Então, repetindo aqui, gasolina nas refinarias baixou 30% no ano, óleo diesel 29% e o gás de cozinha 8%. Também, quem gosta de empréstimo aí, a diminuição da taxa de juros para aposentados, que é empréstimo consignado, passou de 2,08% para 1,8%. Também diminuiu um pouquinho mais, 1,8% ao mês. Isso aí está 4 vezes, 5 vezes, né, mais ou menos o preço da inflação do mês. Mas é uma boa notícia. Para quem está pendurado em empréstimo aí, baixou. A questão de ajudar aqui os desempregados. Em grande parte dos desempregados é o que está na informalidade. Estava na informalidade e perdeu o seu emprego. Tive a semana com o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, falou que este setor emprega aproximadamente 6 milhões de pessoas. E a maior parte são pessoas que estão na informalidade. Então, o governo fez o possível, tá? E para atender, então, essas pessoas, entre outros informais de outras profissões, serão mais ou menos 20 milhões de pessoas
Nós temos muito mais que isso na informalidade, mas muitos não vão perder o emprego. 20 milhões, o decidido até agora está em torno de R$200 por pessoa, vão ser 4 bilhões por mês, porque vale por 3 meses essa medida aí. É pouco, mas para quem não tem nada, ajuda. E é onde nós podemos chegar. E ficar bem claro, em grande parte, nós só estamos podendo atender porque o Congresso aprovou o pedido de decretar estado de calamidade. Ou seja, o governo pode gastar além do teto, né, que previsto na legislação específica aí. Né? Então, é um momento que a gente vai extrapolar o teto, né, e não vamos responder de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, graças à decisão do Congresso, nós podemos gastar um pouco a mais e atender quem necessita agora. Várias outras medidas estão sendo anunciadas. O governo do Paulo Guedes tem trabalhado incessantemente com a sua equipe nesse sentido, né? 19 horas e 10 minutos, 7h10 agora. A gente acompanha o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele diminuirá e a partir de uns 6, 7 meses, mais ou menos, os países, né, o Brasil, no caso, entra na normalidade aqui. A questão do Bolsa Família, incluímos mais 1 milhão de beneficiários, é bastante gente. Eu sei que um bom projeto social, aquele que tira as pessoas, né, mas no momento de crise como esse aí, fica complicado fazer a peneira, até porque o número de necessidades aumenta, e com razão, e resolvemos atender mais 1 milhão de pessoas no Bolsa Família. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Bem, o Reino Unido está fazendo o primeiro teste de remédios humanos. Os Estados Unidos liberou, né, remédio com potencial para tratar do coronavírus. Né? Conversei hoje com uma autoridade de Israel, eles acham que no prazo de 1 mês, existe a possibilidade, em um prazo de 1 mês, Israel ter uma vacina para o coronavírus. Se Deus quiser isso acabar acontecendo, né? Sempre pedindo a Deus aí que abençoe o nosso país, nos ajude aí a enfrentar esse problema, tá? Mas se Deus quiser, mais uma vez Israel poderá nos socorrer desse mal aí que tem causado um estrago muito grande, em especial nos países onde a população é bem mais idosa, como por exemplo aí a população da Itália. Né? Taxa Selic ontem passou de 4,25% para 3,75%, menos 0,5%. A Inglaterra passou para 0,1%, a taxa de juros já estava lá embaixo, passou para 0,1%. Isso aqui, né, cada 1% a taxa Selic, você economiza um pouco mais de 30 bilhões por ano de juros, de juros. Tá? Então isso é bem-vindo aqui para o Brasil. Agora, não há dúvida que houve um tremendo balanço na economia, não só do Brasil, como o mundo todo, e aquilo que nós esperávamos crescer esse ano, infelizmente não alcançaremos esse objetivo. Mais uma coisa aí? Bem, algumas autoridades estaduais estão tomando medidas e tem tido reclamação, tem tido elogio também, mas eu deixo claro que o remédio, quando é em excesso, pode não fazer bem ao paciente, né? Uns fechando supermercado, outros querendo fechar aeroportos, outros querendo botar uma barreira na divisa entre os estados, fechando academias, né? A economia tem que funcionar, tá certo? Porque caso contrário, as pessoas não vão ficar em casa e se alimentar aí do nada. Tem que buscar meio de sobrevivência e se faltar o emprego, falta aí o pão em casa e os problemas se avolumam. Pessoal, desculpa aí o tempo, né? O momento nós tivemos, se não me engano, a 7ª morte aqui no Brasil, a gente lamenta. A partir de amanhã eu quero falar com o Ministério da Saúde para que todos os óbitos, né, possam ser disponibilizados. Tá? Logicamente o nome a gente preserva ali, porque, né, mas entra ali
a idade da pessoa, se sofria de algum problema e, obviamente, em sendo infectado, né, até que ponto o vírus influenciou nesse óbito ou essa pessoa já estava numa situação bastante... O presidente Jair Bolsonaro, em sua live semanal, já está no finzinho, ele vai encerrando o seu pronunciamento, fala nesse momento sobre a 7ª morte registrada aqui no Brasil em função do coronavírus. Temos a live do presidente, encerrou? Então tá bom, presidente encerrando então. Zé Maria Trindade, alguns pontos aqui que eu destacaria. Ele encerrou evidentemente falando dessa 7ª morte, lamentando, falamos sobre isso na abertura do nosso programa. Fez um alerta ali, uma preocupação em relação ao desaquecimento da economia em função do fechamento de alguns estabelecimentos comerciais e principalmente disse ter conversado com uma autoridade de Israel que afirmou a ele que acreditar dentro de um mês na possibilidade da criação de uma vacina contra o coronavírus. Ou pelo menos um remédio, né? É um tipo de prestação mesmo de contas que o presidente está fazendo, falou dos juros, né? Dos menores juros e revelou uma grande preocupação, acho que ele tem toda a razão, viu, Silvio? Uma grande preocupação com a economia. A vida não pode parar. Eu conversei com setores aí, com técnicos que estão acostumados a encarar epidemias como H1N1 e eles dizem o seguinte, não era para fechar a escola. Só em caso de uma determinada escola aparecer 2 casos, aí se pensa em fechar a escola. Agora, uma universidade, numa cidade onde não houve nenhum caso, nenhum suspeito, e fecha a universidade, não faz sentido, né? Ele mostrando de novo resistente a essa ideia de parar o país. E ele se refere ao governador daqui do Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha fechou tudo, fechou o parque da cidade, fechou a academia, vai fechar o comércio nesse final de semana e até previsão de fechar supermercado. Então, isso há, sim, um certo exagero, né? Ele fala também dessa relação com os estados. Ele deve ter informações que a gente não tem, mas, assim, governadores querendo fechar divisas, né? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Se é difícil fechar uma fronteira de um país, imagine dentro de um país um governador decide se isolar e fechar as divisas, né? Isso não dá mesmo. Augusto Nunes, seu comentário. Nós temos aí uma vitrine mundial aí a examinar e pronta para oferecer os bons exemplos. A gente tem insistido nisso, a gente tem de olhar o que acontece em outros países. Né? O brasileiro insiste em acreditar que vai aparecer um jeitinho brasileiro que é mais eficaz que todos os outros, é mais criativo que todos os outros. É uma bobagem, tem que olhar o que é que estão fazendo. Se é necessário, como lembrou a Ana Paula, você estender a quarentena até pessoas fora da idade de risco, até as jovens, paciência, se isso é necessário, que se estenda. Agora, também, aí estou com o Zé, você não pode incorrer em precipitações. Teve uma escola aí, particular, né, que fechou, que interrompeu as aulas, aí atingiu com isso classes com 10 alunos. Tá? Eu sou do tempo em que as classes tinham 30 alunos, tal, você estudava ao lado, você assistia às aulas ao lado de outra pessoa. Nesse caso, você com 10 pessoas, né, 10 é o número mínimo para que se considere a possibilidade de contaminação e tal. Aumenta a distância, continua dando as aulas. Agora, não, mas é que a criança pode contaminar o adulto, o professor pode ser contaminado. Aí, olha, esse tipo de temor, até compreensível, pode fazer com que a economia seja paralisada inteiramente, o que até agora não aconteceu em nenhum país civilizado. No caso da Itália, repito, a Itália é o exemplo do que não fazer.
né? Nunca é demais lembrar, vou repetir a exaustão, o caso do prefeito de Florença, que lançou a campanha Abrace um Chinês. Os que abraçaram pode estar entre os mortos da Itália ou entre os infectados, no mínimo. O outro, governador do Lácio, contaminado, infectado pelo coronavírus, ele teve a ideia de dizer que a multiplicação dos casos, a proliferação do vírus levaria mais rapidamente ao surgimento de anticorpos aí que anulariam a expansão da pandemia. Aí você paga o preço da cretinice. Isso não é nem burrice ideológica, é cretinice total, né? É o que o Nelson Rodrigues chamava de cretino fundamental.